Nós estamos estudando a vida do profeta Eliseu. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a morte na panela, 2 Reis 4, 38 a 41. E hoje nós vamos dar sequência a esse estudo. É um estudo que pode ser ligado, pois fala também de alimento para uma multidão. 2 Reis, capítulo 4, versos 42 a 44. Vamos fazer essa leitura. É 2 Reis, capítulo 4, versos 42 a 44. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Nós temos aqui um grupo de 100 pessoas com fome, 20 pães e algumas espigas, uma quantia pequena para tanta gente. Não tem como não lembrar dos textos do Evangelho. Por sinal, estão todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, textos que falam sobre a multiplicação dos pães. E eu gostaria de ler com os irmãos, para que a gente observe um pouquinho as semelhanças, e com certeza a semelhança da mensagem também, e da aplicação, tanto em 2 Reis, como em Mateus, Marcos, Lucas e João, ela é semelhante. Eu vou ler apenas a passagem de Mateus. Em Mateus nós temos a primeira e a segunda multiplicação dos pães. Depois elas se repetem nos outros evangelhos, e eu vou ler aqui com os irmãos. Mateus capítulo 14, a partir do verso 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, a estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Uma outra passagem, Mateus 15, 32 a 38. Chamando Jesus os discípulos, disse: tem compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos.
Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. É um grande milagre. Coloquei aqui, Jesus, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixes, e ainda sobraram 12 cestos. A segunda multiplicação dos pães, 4.000 homens, 7 pães e alguns peixinhos, sobraram 7 cestos. Com Eliseu, 20 pães e espigas, 100 pessoas, bem menos gente, né? Mas também um grande milagre, e ainda sobrou. É curioso, né, como os milagres na Bíblia, eles são assim, extraordinários. Quando você vê a mão de Deus multiplicando, fazendo algo impossível, né? Você coloca na mesa um pão e ele se multiplica. Ou aqui depois da oração, parece que Jesus foi partindo e cada vez que partia, aquilo se multiplicava. Mas sempre vai ter gente que não acredita no Senhor, não acredita na Bíblia. Eu vi uma teoria, diz que Jesus era um charlatão desses pregadores de hoje. E aí ele queria que o seu nome fosse exaltado, ele levou o povo lá para aquele lugar e levou muito pão, e estava escondido numa caverna. Olha as ideias. Tem um monte de pão escondido na caverna, e naquele momento ele fez uma encenação, dizendo que iria multiplicar os pães, e mandou os discípulos estar servindo, e os discípulos passavam lá na caverna e pegavam um cestinho e saía dando pão para as pessoas. Nós sabemos que Jesus é o Deus do impossível, que Deus é o Deus do impossível, que Deus opera o milagre, e esse milagre de Deus sempre é especial. Mas nós não cremos. Nós somos muitas vezes como esses discípulos que colocam dúvida, ou somos como o servo de Eliseu, que disse que era impossível. Olha aí a pergunta de Geazi: como hei eu de pôr isso diante de 100 homens? Essa pergunta ela é parecida com a pergunta de André, sobre 5 pães e 2 peixes. Mas isto que é para tanta gente, né? E nós percebemos que, embora muitos não vieram a crer, o milagre foi realizado, a bênção aconteceu. Essa passagem de João, eu quero ler apenas alguns versículos aqui para a gente entender o contexto. João 6, a partir do verso 5. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar? Isso aqui é uma pergunta interessante. A resposta de Filipe foi, mas dizia isso para experimentar, porque sabia muito bem o que ia fazer. A resposta de Filipe: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Filipe, ele dá uma resposta financeira. Mesmo se a gente trabalhasse vários meses, é o que basicamente ele diz aqui no verso 7, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar. Mas não tinha nem onde comprar. No fundo, nós vamos perceber que todos esses, e as desculpas que foram dadas, né, eram desculpas que estavam relacionadas a não crer na palavra de Jesus. Quando a gente não crê, a gente começa a arrumar desculpa. E eles começaram: não tenho dinheiro. E aí vem a desculpa de Filipe, né? A desculpa aqui
Vamos ler o verso 8. Um dos seus discípulos, chamado André, a desculpa de André, né? Irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? A gente pode pensar que esta resposta aqui de André é uma resposta positiva. Não, mas ele está também arrumando uma desculpa. Olha, até que se a gente tentar, teria uma forma, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. Não vai dar. Sabe quando alguém te pede alguma coisa e você fala: olha, até que eu gostaria, mas quem sou eu para isso, né? Como que eu vou poder? Eu não tenho condições de fazer isso. E repare que Jesus não está perguntando, né, se alguém tinha condição de dinheiro, se alguém tinha condição do que fazer ali. Em uma outra situação, um dos discípulos fala: Jesus, manda eles embora, para que logo eles, vamos despachar eles para lá. Está ficando tarde, não temos condição de dar alimentos para eles. E aí, então, nós percebemos aqui a pergunta de Geazi. Vamos voltar aqui. Como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Eu quero deixar uma pergunta para nós agora. Sabemos o que fazer diante de um dilema, de uma situação de dificuldade? Ou nós somos como Geazi, como André e como muitos outros que não sabiam o que fazer? Eliseu sabia, e Eliseu insistiu. A palavra de Eliseu aqui é uma palavra de insistência. Ele diz: quando ele faz a pergunta, né, quando Geazi faz a pergunta, como hei eu de pôr isso diante de 100 homens, ele firme, repete: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Eliseu sabia. Jesus sabia. A palavra de Jesus também quando ele faz aquela pergunta a Filipe, o verso 6 diz: dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para acontecer. Sabemos o que fazer diante de um dilema, de uma situação de dificuldade? E a resposta deve ser: eu me coloco nas mãos do Senhor. Eu entrego nas mãos do Senhor. Eu não vou simplesmente achar que o dinheiro resolve, achar que voltar para casa, desistir, morrer de fome. Não, eu vou crer na palavra de Jesus, porque é Ele que promete nos sustentar. Nós lemos há pouco, né, que Deus é o nosso Deus da aliança, da redenção, do sustento, da paz. Ele é o Deus multiplicador. Multiplicador da bênção, da paz, da salvação e de todas as coisas. O que nós temos que fazer então, irmãos, diante dessa situação? Nós temos que clamar ao nosso Deus. O profeta ordenou que o seu servo colocasse sobre a mesa os pães e cereais. Geazi obedeceu, mesmo sem crer, e houve comida suficiente para todos. Jesus pegue aqueles poucos pães e peixes, deu graças, olhou para os céus, abençoou, algo que nos remete à ceia.
partiu e o deu aos discípulos, que deram às multidões. Isso está em Marcos 14, 19. Ele realizou o impossível. Este milagre nos garante que Deus conhece nossas necessidades e que as supre quando confiamos nele. Esse é o primeiro ponto. A nossa mensagem só tem 2 pontos curtos. Nós devemos crer num Deus de milagre, que conhece as nossas necessidades e as supre quando confiamos nele. Por isso Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa passagem tem muito mais sentido para aquela época. Hoje nós temos até dificuldade, né? Quando você fala, pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas eu já sei que eu tenho pão pelo menos por mais uma semana. A minha geladeira eu conheço mais ou menos o que tem lá dentro, né? Mas muitas dessas pessoas que oravam assim, elas tinham sustento para o dia. Esse texto mesmo que nós lemos, ficou bonito, né? Alguém veio e deu uma oferta, era apenas 20 pães, mas foi aquilo que Deus preparou para eles naquele momento. Semana passada nós vimos que estava faltando alimento, a panela estava meio vazia, né? Tinha alguns legumes lá, vamos pegar mais para encher. Pense bem, quando a gente sabe que depende de Deus todo dia, a gente aprende mais a orar o pão nosso de cada dia. Parece que a gente esqueceu disso. É como se a gente dependesse de Deus, mas só de vez em quando. Ou quem sabe, daqui uns 6 meses. Ou quem sabe, na semana que vem, quando eu vou fazer uma prova. Ou naquele dia, quando eu tenho um prejuízo, né, um problema em casa, um assalto, um carro que quebra, aí eu lembro de pedir para o pão. Independente, né, irmãos, da nossa confiança, independente mesmo dos nossos pedidos, Deus é tão bondoso para conosco que Ele nos sustenta. Então tenhamos em mente esse primeiro tópico. Volte lá para mim. Deus conhece nossas necessidades e supre quando nós confiamos nela. Tanto que ele diz: pedi, dar-se-vos-á, lá em Mateus 7, no Sermão do Monte, né, que nós estudamos, porque nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E agora o segundo ponto. Também precisamos atentar para algo muito importante que esse texto, de forma indireta, também nos ensina. Não só de pão viverá o homem. Acho que há 2 semanas anteriores nós falamos a respeito da questão da preocupação com o dinheiro, com as coisas materiais, ou com essa busca tão grande que nós temos. Nós não precisamos nem tanto nos preocupar, porque Deus não nos deixará faltar. Mas, principalmente, esses textos, essas passagens, elas têm um princípio espiritual, como eu disse, embora de forma indireta. Quando se fala de pão, não se fala apenas de pão, não se fala apenas de sustento físico, de dinheiro, mas se está falando a respeito de sustento para a vida. O pão alimenta, né? Se você ficar sem comer, você vai enfraquecendo, você vai perdendo a condição de viver. Mas muito mais o pão espiritual. Se nós ficarmos sem alimento espiritual, nós morremos.
Eu escrevi aqui, Jesus não é padeiro, Ele não veio apenas para alimentar a carne, para multiplicar pão, embora Ele faça isso. Embora seja aquele que nos sustenta diariamente, isso fica claro. Amém, glória a Deus por isso. Não se preocupe. Mas Jesus é o pão da vida. O grande milagre de Jesus fez despertar naquela multidão o desejo do alimento físico. Conta que Jesus foi de barco, Jesus não, né? O povo foi de barco, Jesus foi para o outro lado, e quando voltou tinha uma multidão lá. E olha o que diz o texto, João 6, verso 2: seguia-o numerosa multidão. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. O verso 26 ainda de João 6. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E aí diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Trabalhai não pela comida que perece. A passagem de Eliseu que nós estudamos, ela traz também esse princípio. Quando Deus está operando milagrosamente na vida desse profeta. Eliseu significa Deus é salvação. E tantos milagres que nós estamos estudando demonstravam exatamente o poder de Deus. Não haveria dúvida que quem deu aquele alimento foi Deus, porque é um milagre visível ali, para que aquelas pessoas aprendessem a depender de Deus, a confiar em Deus, a entregar as suas vidas a Deus. Da mesma forma, a gente percebe aqui, Deus tem sustentado, feito milagres, como fez no passado. Para que Deus opera milagres nas nossas vidas? Para que nós possamos mais e mais crer no Senhor, crer no seu poder, e assim entregar as nossas vidas ao Senhor, dedicar as nossas vidas ao Senhor. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Quanto nós estamos, irmãos, buscando o Senhor, aprendendo do Senhor. Eu estava ouvindo uma entrevista com um pianista, Nelson Freire, o nome do pianista. Ele estava contando a respeito de uma outra pianista. Eu não guardei o nome, depois eu vou guardar o nome direitinho para escrever um texto. E diz que essa mulher tocava tão bem que as pessoas falavam que ela quase que incorporava, né? Beethoven, Bach, tocava praticamente idêntico. Era como se não pudesse perceber a diferença de tão bem que aquela mulher tocava. E aí disse que um dia um fã chegou para ela e perguntou: mas como você faz isso? Você incorpora? Você consegue tocar tão bem? Ela falou: simples assim. Ela falou: está escrito. Escrito onde? Tinha uma partitura musical. Estava tudo escrito ali. Claro que não é fácil, né? Qualquer um de nós vai pegar e tocar um Beethoven, igual, idêntico. Mas dá para entender a ideia? Irmãos, nós temos o manual, nós temos o ensino, nós temos o que Deus requer de nós, está escrito. O quanto próximo dessa verdade, o quanto as pessoas quando olham para nós e falam: olha ali, aquele irmão, aquele cristão. Vai depender do que isso, irmãos? Do quanto nós nos alimentamos. O alimento existe, mas o quanto nós estamos sedentos e estamos buscando esse alimento.
Fica a lição para nós. Aqui o puxão de orelha serve para nós. Nós estamos seguindo a Jesus por causa da comida temporal, da segunda-feira, ou por causa da comida eterna? Quando mais nós buscamos Jesus é porque nós estamos numa necessidade e falamos, nossa, Deus é tão bom, olha, operou milagre. Ou porque nós temos essa fome, né, como foi cantado. Porque nós esperamos no Senhor, porque Ele é o nosso alimento. Nós vamos até Ele não porque nós queremos receber algo material, físico, mas porque Ele nos satisfaz, porque Ele nos alegra o coração, Ele fortalece a nossa alma. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus multiplica o pouco que temos. Sabemos que Ele multiplica o nosso pouco dinheiro, né? Sobrevivemos com muito, com pouco. Multiplica a nossa força, dá-nos saúde. Multiplica tudo, irmãos. Multiplica a nossa confiança, a nossa vontade. Nós, quando estamos próximos a Jesus, Ele constantemente está operando milagres. Mas espiritualmente falando, irmãos, Ele multiplica. Aquela pequena fé, ela é capaz de muita coisa, quando nós nos dedicamos ao Senhor. O Evangelho parece uma palavra simples, crê no Senhor Jesus e será salvo. Olha a multiplicação aí. Ele diz que você deve confiar de todo o coração. Ele multiplica, transforma em salvação. Semana passada nós vimos como o Evangelho é poder de Deus. Aquela farinha tirou um veneno. E nós falamos a respeito de como Jesus, na nossa vida, Ele nos purifica do pecado e Ele nos torna limpos. E Jesus é aquele que multiplica, que nos fortalece espiritualmente. A graça de Jesus sacia os famintos. Essa graça de Jesus é aquela que vem sobre nós mais uma vez nessa noite. E que Deus assim nos abençoe, nos faça compreender essa necessidade de buscá-lo, de confiar no Senhor, tanto para o nosso alimento físico, mas principalmente de buscá-lo, para que nós sejamos alimentados espiritualmente. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez lermos e estudarmos a Tua Palavra. Pai, nós sabemos e cremos que a Tua Palavra é verdadeira e que os milagres do Senhor, ó Deus, como no passado fizeram com que aquelas pessoas pudessem crer no Senhor, que o milagre do Senhor na nossa vida, na nossa história, aumente-nos a fé, nos leve para mais perto de Ti, ó Deus. Pai amado, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, ó Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ó Deus. Nós não sabemos o que será o dia de amanhã, terça-feira, quarta-feira, a próxima semana, o próximo mês, os próximos anos, mas sabemos que o Senhor Deus é aquele que nos faz pedir não para o ano que vem, ó Pai, mas para o dia, e que dia a dia nós possamos estar pedindo ao Senhor e vendo o milagre do Senhor sendo operado na nossa casa, dando-nos o sustento material, Deus. Mas também, ó Deus, que nós estejamos dia a dia nos alimentando espiritualmente, buscando ser mais próximos do Senhor, buscando parecer com Cristo, ter a mente de Cristo, conhecer o Teu Evangelho. Tenha misericórdia de nós, não faça-nos buscar-Te apenas pelas coisas desse mundo, pelos bens materiais, mas que a nossa busca a Ti
seja porque nós reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, e assim nós queremos Te buscar mais e mais. Ó Pai amado, opere a Tua salvação no nosso meio, que essa graça venha sobre os corações de cada um que estão aqui, ó Deus. Não conheço a vida de cada um, ó Pai, mas que o Senhor Deus abra os olhos para enxergar quanto o Senhor é poderoso. Salva, Senhor Deus, Teu povo. Transforma o Teu povo, Pai. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.